Galera, mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos começar o ano aí já embalados, porque os estudos não param, né? Sempre estudando, rapaziada. E é isso, vamos começar mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre o nascimento da República no Brasil, que é o, se eu não me engano, o primeiro tema do livro de história, um dos primeiros. E é bem importante, galera. Vamos começar então. Não liga se eu gaguejar, eu vou falar o certo. E é isso, rapaziada. O importante é vocês entenderem. Beleza, construção de uma república. Com a Revolução Francesa, o conceito república se uniu ao de liberdade e democracia. A partir desse período, o ideal de república passou a ser associado a direitos civis e políticos, conquistados pelos revolucionários franceses. No caso do Brasil, a república surgiu como resultado de uma aliança entre setores do exército e das elites econômicas do país no final do século XIX. Construir um Estado efetivamente público no nosso país só é possível com a ampliação de práticas de cidadania por parte dos brasileiros. E galera, nesse slide, né, nós vamos falar de como se construiu. Primeiro, o conceito de república veio lá da Revolução Francesa, que foi uma revolução, tem todo sobre a história. Mas essa revolução tem um detalhe, que ela foi feita principalmente, os que lutaram foram os 97% da população que era pobre, que era muito pobre, de extrema pobreza. Então se uniu ao de liberdade e democracia, que andam juntos. Beleza, foi aí que começou. Movimento republicano. Antes da independência, muitos grupos sociais já defendiam a implantação de uma república. O movimento que assinalou a arrancada desse movimento no Brasil foi a publicação do Manifesto Republicano, em 1870. O documento criticava o caráter centralizador e hereditário da monarquia, defendia o princípio federativo do regime republicano e declarava a república o caminho mais fácil para aproximar o Brasil das nações americanas. Beleza, nesse documento, ele foi muito importante para o Manifesto Republicano, foi muito importante para declarar a república. Foi uma das coisas principais que eram muito faladas lá na época. Foi uma das coisas mais determinantes, que foi o que realmente determinou a república, que definiu que a república... não liga não, que os cachorros querendo entrar dentro de casa, mas eles têm que ficar lá fora. Desculpa aí, galera. Nesse manifesto republicano, ele queria, foi a principal coisa da época que fez a república ser república, que na época não era monarquia. E também ele declarava umas coisas, né, que era o caminho mais fácil para aproximar o Brasil, criticava, tá. O jornalista Quintino Bocaiúva pregava que a república deveria ser instalada sem agitações sociais que ameaçassem a ordem estabelecida. Outros, como o advogado Silva Jardim, defendiam uma ampla mobilização para derrubar a monarquia. Esses eram os principais líderes ali que eram sociais nessa época. Os que mais queriam, os líderes que eles expressavam suas opiniões. Beleza. O movimento só se transformou em força política decisiva com a modernização dos principais núcleos urbanos do centro-sul do país e a burguesia cafeira. Vamos entrar na burguesia cafeira agora, dos cafeicultores. Cafeicultores e igreja. Na segunda metade do século XIX, o setor cafeeiro se dividiu em dois grupos. O mais antigo, que eram os cafeicultores do Vale do Paraíba e Paulista, e o mais novo, que era formado pelos cafeicultores do Oeste Paulista, que eram afastados do governo imperial e recorriam a empréstimos externos, diferentes dos antigos que recorriam a empréstimos internos. Beleza, isso foi uma das coisas mais importantes para a modernização na época, para determinar as coisas na época, porque a modernização, o mundo estava voltado lá para a Europa, né? E com essa modernização, né, eles tiveram vários avanços, conseguiram empréstimos e muitas outras coisas. Foi muito importante para a evolução do país.
Porque quando os empréstimos internos ali dos caras que os cafeicultores lá do Vale do Paraíba e Paulista, eles recorriam a empréstimos internos, mas eles brigaram com o governo e por causa da abolição da escravatura, e eles não receberam indenização nenhuma. Perderam muitos escravos, que eram a principal mão de obra deles, e não receberam nada. Aí foi aí que o governo perdeu o apoio dos cafeicultores. Beleza. O poder civil e religioso estavam unidos por meio do padrão, uma instituição que submetia a igreja ao controle da coroa portuguesa. E após a independência da coroa, setores letrados da sociedade passaram a criticar a interferência da igreja nas instituições políticas do país e a defender um Estado laico, inspirado em ideias iluministas, buscando recuperar sua influência. Buscando recuperar sua influência, adotou medidas contrárias ao governo imperial, proibindo, por exemplo, a admissão de eclesiásticos maçons. A decisão gerou um dilema, pois grande parte da elite brasileira era maçônica. Essa foi outra briga que fez o governo perder o apoio. Primeiro, eles perderam o apoio dos cafeicultores. E depois, agora, eles vão perder o apoio da igreja. Por quê? Porque eles queriam a população... queriam um Estado laico, que foi inspirado nas ideias iluministas lá atrás. E eles queriam, né? Estavam começando a defender, pá. E a igreja não. A igreja queria ali que continuasse do modelo que era. Aí o governo foi pressionado e teve que adotar um Estado laico. Além de que, quando esses eclesiásticos maçons estavam lá no governo, tudo mais, a igreja não queria, porque era uma seita, um negócio lá diferenciado, e a igreja não gostou, porque meio que era contra os princípios deles. Aí só que o governador, grande parte dos caras que ainda eram aliados do governo eram maçons, e era a maior parte da elite também. Então o Dom Pedro não pôde voltar atrás, teve que ficar do lado dos maçons, e foi cada um para um lado. A igreja proibiu e o Dom Pedro não. Então foi duas ordens, uns obedeceram um lado, outros obedeceram o outro lado, mas foi bem chatinha essa briga. O ápice da crise foi quando Dom Pedro II deu ordens para que a medida do Papa não fosse cumprida. E na década de 1870, prendeu 2 bispos. Situações como essa caracterizaram a questão religiosa, que marcou o afastamento entre setores do clérigo católico e a monarquia. Foi isso que eu falei. E foi essa que foi a briga. 15 de novembro. Durante o governo de Dom Pedro, o exército ocupou uma posição marginal. O baixo salário, a rígida disciplina e a lentidão das promoções desencorajaram os filhos das elites a seguir carreira. Bom, as elites do Brasil, naquela época, eram principalmente maçons, mas os filhos deles também não quiseram seguir o mesmo caminho. Foram esses motivos aí. E o governo perdeu mais apoio, foi cada vez perdendo mais apoio. Após a vitória da Guerra do Paraguai, o exército saiu fortalecido como corporação. Muitos oficiais, apoiados nesse prestígio, passaram a expressar seu desejo de desempenhar um papel central na política brasileira. Na década de 1880, sucessivos atritos entre o governo e militares, envolvendo questões políticas, resgataram a relação entre o governo, entre o exército e a monarquia. A abolição da escravatura não teve nenhum tipo de indenização aos proprietários, decisão que desagradou profundamente a elite escravista tradicional. E aos poucos ia surgindo a nova elite cafeira, de perfil empreendedor, ligada ao capital internacional e aberta aos investimentos da mão de obra livre imigrante. Foi aí que começou a modernização no Brasil, né? Como eu havia dito anteriormente.
com a nova Elis Cafeira, pá, que não teve indenização. E beleza, ó, esses dois últimos parágrafos são uma continuação, só que eu escrevi errado, teve um erro lá. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal, aí desce lá embaixo, Deodoro da Fonseca, marchou com as tropas para o Ministério da Guerra. Há diferentes versões sobre seus planos. É possível que ele não quisesse derrubar a monarquia, mas apenas o chefe do gabinete ministerial, o Visconde de Ouro Preto. Porém, uma vez iniciado o movimento, foi difícil revertê-lo, e a República foi proclamada. É aí que foi o fim da República, né? Com as tropas do Deodoro, do Marechal Deodoro da Fonseca, que marchou para o Ministério da Guerra. Foi aí que acabou a monarquia. Independentemente das motivações dele, ele queria algo assim. Isso é fato. Ele queria mudanças. E o Brasil precisava de mudanças. E foi aí que a República foi proclamada, que foi uma das coisas mais importantes daquela época para o Brasil. E, fim, galera, acabou. Acabou, deu tudo certo. Conseguimos gravar aqui, né? É isso aí, rapaziada. Não se esqueçam de deixar seu like. Ative o sininho que nós vamos postar muitos vídeos esse ano. Muitos vídeos importantes para prova, para teste, para tudo que vocês precisarem. E é isso, rapaziada.